O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, neste 12º domingo do tempo comum, a primeira leitura nos fala, através do profeta Zacarias, uma profecia daquele sacrifício que deveria mudar toda a história da humanidade. Ao que eles feriram de morte, hão de chorá-lo como se chora a perda de um filho único. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém para a ablução e purificação. Então, o sacrifício, veja, o profeta Zacarias, tantos séculos antes de Cristo, fala de um sacrifício, né? Que vai ser fonte de graça, vai ser fonte de purificação. Veja, uma purificação que tem que vir através de um sacrifício. Então, estamos bem aqui no contexto do que é a missa. Um sacrifício. E não um novo sacrifício, mas aquele sacrifício de Cristo mesmo que se renova para nós. E aqui está tudo, né? É o reconhecimento de quem Cristo é. Porque o seu sacrifício só pode ter valor satisfatório, se ele é Deus, se ele é o Messias. Senão, é mais um homem que morre, percebe? Então não basta. Quem é Jesus? Jesus foi um profeta formidável. Jesus foi muito bom, muita caridade, curou muita gente. Jesus, um pregador excelente, hein? Que coisa! Não basta. Ele é o Senhor. Por isso essa pergunta no Evangelho, né? Quem diz o povo que eu sou? Elias? João Batista? Ou algum dos antigos profetas? Jesus é muito mais do que todos eles, e que todos eles juntos, e mais gente junto ainda. Pode juntar tudo que não dá, nem a grandeza, nem a inocência de Jesus. É por isso, né? É isso que chama a atenção, né? A inocência absoluta de Deus é sacrificada na cruz. O inocente dos inocentes morre pelos pecadores, veja. Aquilo que foge à lógica humana, né? A nossa mera justiça. Porque a justiça de Deus é impregnada de misericórdia. Mas ele é justo.
Temos que saber usufruir da misericórdia, senão não vai dar pé não, viu? A sua bondade exige a justiça, e a sua justiça exige reparação. E aí a pergunta muda, não é? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Essa pergunta pode se dirigir a nós hoje. Né? Quem é Jesus para mim? Ele é o Senhor? Mas é o Senhor mesmo? O fato de Jesus ser o Senhor muda a minha vida? O fato de eu considerar Ele o Senhor faz com que eu siga o seu Evangelho? Eu obedeça aos seus mandamentos? Então, é Pedro quem responde, o Cristo de Deus. Aqui São Lucas somente dá essa resposta e passa para outro ponto. Em outros evangelhos, como de São Mateus, há toda uma narrativa, como Jesus bem diz a Pedro, e lhe dá o primado. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Aqui não aparece, porque São Lucas está preocupado em afirmar outra coisa. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Por que essa proibição? É o Messias, vamos contar para todo mundo. Bota aí no WhatsApp, bota aí no Facebook, no Instagram, vamos anunciar para todo mundo que Jesus é o Senhor. Por que ele faz isso aqui? Aqui está. Qual era a expectativa do povo em relação ao Cristo? Qual é a nossa expectativa hoje em relação ao Cristo? Ah, Jesus, me faz eu ganhar na Mega Sena. Ah, Jesus, me dá um vidão bom. Ah, Jesus, não aguento mais trabalhar. Não queremos a cruz, que é o tema que segue depois. Então, por quê? Porque o povo já tinha, cada um, criado o seu Messias na cabeça. O Dom Irineu Pena, no Mosteiro de São Bento, na Escola Teológica, nos dizia, olha, de 30 em 30 anos, inventam um Jesus diferente. Um Jesus bonzinho, um Jesus revolucionário com a metralhadora na mão. De tempos em tempos inventam um Jesus novo. Não é? E estava aqui. O que esperavam os fariseus? O Dom Estevão também, outro grande do mosteiro, nos dizia que haviam expectativas em relação ao Messias. Os fariseus queriam aquele Messias que viria restaurar a glória de Israel, voltando ao esplendor do templo de Salomão. Uma expectativa humana, Os saduceus, que era o outro grupo que compunha o Sinédrio, o tribunal que vai condenar Jesus no final das contas, eram mais dados à filosofia. Não aceitavam nem a ressurreição, nem a existência de anjos. E estes esperavam o quê? Um grande filósofo, um homem sábio das coisas do mundo. Já mudou a perspectiva. Tinha até um grupo bastante religioso, que eram os essênios, que se concentravam no famoso mosteiro de Qumran. Em Qumran se acharam até manuscritos antigos da Bíblia, lá no mosteiro de Qumran, onde havia cerca de 200 monges celibatários. Isso é muito interessante. Dentro da perspectiva de Israel, houve lá, isso nos ajuda a sustentar como havia jovens pensando em celibato. E virgindade como a Virgem Maria. Por isso ela pergunta, como vai ser isso se eu não conheço homem algum? Esse não conheço, eu não conheço e não quero conhecer. Percebe? 200 monges celibatários, cuja punição da quebra do celibato era ser enterrado vivo. E que tinham a cabeceira da mesa do seu grande refeitório sempre vazia. Por quê? Porque o Messias chegaria ali. O Messias não iria à grande cidade. A grande cidade tinha pecador demais. Jesus foi para a grande cidade e foi por meio dos pecadores, ainda foi pior. Não realizou o sonho dos fariseus, quando quiseram fazer do rei, não aceitou, que é o caso dos zelotas. Ainda tinha esse grupo, que é a turma do barulho, da revolução, é a patota do Judas Iscariote. Até hoje existe, e dentro da igreja. Quem tiver ouvidos, entenda. Queriam a revolução.
queriam a guerra com o Império Romano. Jesus, quando multiplica os pães, né? Vamos fazer do rei. Jesus se retira e vai rezar. E vem tratar de uma coisa muito maior, que era a nossa redenção. Os problemas dessa vida, os homens têm que resolver. A pobreza, a fome, tudo sem vergonha esse. Temos toda a condição de resolver isso. Querem? Me parece que não. Então, Jesus frustra tudo isso. Por que erraram tanto? Porque não quiseram ver. Na Bíblia diz, né? O profeta Isaías fala do servo sofredor, né? Dei minha barba para ser arrancada. Aguentei as cusparadas. Está lá. O Salmo 21, então, é uma maravilha, né? Eu me sinto como a água derramada. Por cães raivosos fui cercado. Está tudo narrado na Bíblia. Mas isso é duro. Mas Jesus não veio aqui para contar historinhas. Não. Ele veio para pregar. Não conte a ninguém, porque essa gente está tendo essa perspectiva aí, e acrescentou: o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Né? A verdade. Prevê a sua morte e a sua ressurreição. Né? Quando ele desce do Tabor, que fala da ressurreição, os apóstolos, o que é isso? Negócio de ressurreição. Né? O que é isso? Então veja a grande luta que Jesus tinha. Mas é isso que é interessante. Né? Ele falou antes. Depois, com o Espírito Santo, eles vão refletindo sobre tudo isso. Né? E mais, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz cada dia e siga-me. Tem que tomar a cruz. Né? Por isso essas perspectivas novas, né, que querem construir um novo cristianismo, em que nada é pecado, e que vai dar tudo certo, que está tudo bom. Aí quando não dá, a frustração é grande, né? Mas Jesus prometeu a vida eterna. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Peraí, mas como é que é? Quem quiser salvar a vida, vai perder. E quem perder a sua vida, por causa de mim, esse a salvará. Porque quem tem a perspectiva da vida como prazer, como fortuna, como prestígio, como poder, está limitado à vida neste mundo. Então, quem quer ganhar essa vida, vai perder a vida eterna. E quem, prudentemente, compreende que esta vida é a possibilidade para ganhar a vida eterna, prefere perder esta vida para ganhar a vida eterna. E como é que se perde essa vida? É não se configurando com o mundo. É não fazendo aquilo que o mundo nos propõe. O mundo entendido como mentalidade mundana, né? Mas, ao contrário, ouvindo o Evangelho, seguindo os mandamentos, sendo honesto, não é? Sendo caridoso, cumprindo a lei de Deus. Está aí o programa. E isto, para muitos, se configura numa cruz. Porque gostaria de configurar-se ao mundo. Ontem, ou anteontem, né, vinha no Evangelho: não podereis servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e ao diabo. Não dá. Não dá. E muitas vezes se quer fazer esta média. E isso entra na igreja. Entra na teologia, né? Com bases completamente erradas. Ensinam mal e traem, não é? Aquilo que é o papel verdadeiro da pregação da igreja. Então, meus irmãos, um evangelho muito importante, né? Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Né? Se alguém quiser seguir, tome a sua cruz. E eu nunca esqueço uma homilia do tempo de Quaresma, não é? Em Roma, nas vésperas, né? Homilia curta, e dizia lá o monsenhor que presidia aquelas vésperas, né? Quem procura Jesus sem a cruz, vai encontrar a cruz sem Jesus. Quem procura a cruz sem Jesus, quem quer tirar
Jesus, né? Sai a cruz. Vai encontrar a cruz. Pior ainda, sem Jesus. A perspectiva é meramente humana que chega num ponto, né? Chega na velhice, chega às portas da morte, chega em alguma coisa, não é? E lá não está Jesus, então a cruz torna-se profundamente pesada, não é? Profundamente difícil. Vamos, meus irmãos, pedir este grande dom a Deus, que saibamos ouvir a sua palavra e tomemos ela como uma cruz, como um fardo, não é? Mas lembrar também que Jesus disse que o meu fardo é leve, né? É a leveza de quem ganha cada vez mais convicção na palavra de Deus, na sua doutrina, na igreja, nos sacramentos, e assim se renova, se fortalece e se prepara para a vida eterna. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.